Salve, minha rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Só Futebol, com ponto de interrogação. Eu lembrei, esse é o Avalone que fazia isso, né? Não era que ele falava, não sei o que, ponto de interrogação, ponto de exclamação, isso, né? era ele, Avalone. Então, é porque eu tava falando com a Alone esses dias do nome dele. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. 2 semanas, né, do primeiro vídeo que a gente fez 2 semanas, juntos. foi. Aconteceram bastante coisas. Nossa, aconteceu bastante coisa nessas 2 semanas. E a gente agora vamos trocar um pouco da ideia aí, né? No mesmo formato do primeiro bate-papo, de tudo que aconteceu. Aconteceu muita coisa, né, nesses dias aí. A gente estava aqui no, na pré-gravação falando de jogo, de basquete, de aposta, do cacete a quatro já. Então, A derrota do Flamengo ontem, né? Também. Fiquei muito triste com a derrota ontem. Quase nem dormi, cara. E mas a gente vai falar muito, que muitas coisas que a gente falou, muitas das coisas que nós falamos na primeira resenha, de técnica, de montagem de time, de visão do Felipe Luiz, meio que, né, constataram aí no jogo, né? Sim, sim. Então, Alberto, mais uma vez, parceiro, seja bem-vindo. Obrigado, Tá melhor, irmão. cara? Tô melhor, tô me recuperando. Gente, boa noite aí. Espero que a gente possa fazer um bate-papo legal. Como o Osmar falou, a gente tem muita coisa para esmiuçar aí com relação a vários assuntos, né? Nós deveríamos ter feito esse vídeo no último domingo, infelizmente não aconteceu, então acumulou muito assunto e vamos tentar fazer ele da melhor forma possível, né? Meu filho, bem-vindo. Faz a tua abertura aí. Estamos aí Tá mais triste uma pra vez. caramba, né? Cara, tô até com sono, cara. Ontem eu não consegui dormir direito. O Flamengo me deu o desprazer de ter perdido a final pro Lanús em pleno Maracanã. Essa chuva aí que tá caindo no Rio de Janeiro sou eu, as minhas lágrimas. Triste porque o Flamengo perdeu, cara. Mas, fora isso, a gente gravou que o Diniz ia ser demitido, ele já foi. Até antes do que a gente esperava. Eu falei que até abril ele ia ser demitido, ele foi demitido antes de março. Ele conseguiu essa proeza em pleno Campeonato Carioca. Mas eu achei precipitado. Eu até fiz um shortzinho lá. Era previsto que ele ia ser demitido, mas eu achei precipitado. Mas... Eu também achava precipitado, como você achava. Mas depois do empate com Volta Redonda, a classificação nos pênaltis, eu até no WhatsApp, em off, eu mandei pro Osmar, falei, cara, vai se tornar insustentável. É a mula do Mazinho. Pode falar Mazinho, tá tranquilo. Só pra galera saber, né? Meu nome é Osmar, mas acho que tem gente que nem sabe que meu nome é Osmar, né, cara? Deve estar sabendo agora vendo o canal. Então, galera, só pra fortalecer, deixa o like, ativa o sininho, segue a gente. Segue a gente lá no Instagram, a gente está lá com 60 seguidores, então pô, dá uma moral lá. Agora a gente tem TikTok também. A gente também tem o TikTok. No TikTok a gente está aí com quase 100 seguidores. Eu estou fazendo uma rotina de postar vídeos curtos nas redes sociais. E aí vou até pedir um feedback de vocês aí, quem puder botar, mandar mensagem para a gente aí nos comentários e tudo mais. Eu estava fazendo um movimento eu fiz vários cortes, fiz vários vídeos, né? Além da nossa resenha, né? Eu com a Luana fiz a gente de carnaval, eu fiz um videozinho de 18 minutos aqui falando de algumas coisas também na semana, mas tá dando pouca visualização, né? E o que tá dando mais visualização são os shorts, né? Então, até para a gente alinhar aqui junto, né? Trocar ideia junto, a gente aprender junto, né? Com vocês, com a audiência, qual é a preferência de vocês. Eu estou pensando em fazer o movimento, começando de hoje, de um vídeo semanal, um pouquinho mais longo aqui, 30 minutos, 40 no máximo, e durante a semana fazer vários shorts, várias situações que eu estou colocando aí, né? Eu falando alguma coisa, ou eu mostrando um lance, né? O Matheus Martins me deu vários conteúdos. Foi dono do canal, né? Me deu vários conteúdos, o Matheus Martins, essa semana. Mas eu tô nessa vibe, tá, gente? E tanto no TikTok quanto no Instagram. E no YouTube é fácil achar a gente, @sofutebol_oficial nas 3 redes. Então, segue a gente lá, dá uma moral, que a nossa ideia é continuar com esse bate-papo. Estamos providenciando fazer uma resenha num lugar, no bar, e em outro lugar, falar de outros assuntos. A gente está preparando essas pautas, mas o dia está um pouco corrido. Eu estou de mudança, então... Tá muita coisa acontecendo. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, da mudança, mostrar, conversar com a Luana aqui com
vocês. Falta pouco agora. Falta, mais ou menos, né? Mas falta pouco. Então, assim, vamos lá. Eu acho que os principais pontos que a gente pode falar, que são os assuntos que estão, né, em alta no primeiro momento. Isso. Botafogo se classificou aí do Nacional Potosí, né, contra o Nacional Potosí, um jogo de 2-0. Vinícius foi pro jogo, né? A torcida esperava ganhar de 10. Classificação culposa do Botafogo. Mas, porém, todavia, entretanto, o time se classificou. Eu não sou dessa vibe, a minha vibe é resultado, para mim, é melhor do que jogo bonito, essas coisas todas. Então, o futebol se sustenta por resultado. Né? E falar do Flamengo e Lanús, a gente pode aí Trágico. fazer uma mistura aí dos dois. Falar um pouco aí do Flamengo, da tática do Flamengo, do momento do Flamengo, né? O que está acontecendo. Sim. O Flamengo com o momento... o Flamengo tem dor de rico, né, cara? Perrengue chique, né? Mas está passando por um momento conturbado dentro do clube. E eu acho que a gente pode começar nesse bate-papo. Antes da gente entrar nas brigas do Flamengo, acho que é um assunto que vai ser até um pouco mais curto, Botafogo e Nacional Potosí. O que vocês, né? Você que foi pro jogo, inclusive, viu de lá, o que você pode dizer do jogo pra gente? Movimentação? Minha primeira informação é que o Matheus Martins não tem condição de ser jogador profissional. Isso não tem dúvida nenhuma, ele não tem condições. Ele ser o principal atacante do Botafogo diz muito, porque o jogo foi 2-0. Porque no primeiro tempo, ele perdeu uma chance inacreditável. De novo, mais uma vez. E o Telles tinha acabado de fazer um gol. Ele fez um lance, tipo assim, ensinando pra ele. Ele mais conseguiu difícil, ir lá e fazer o contrário. Porque o Telles ganhou do cara na corrida, ganhou do cara no corpo, ajeitou a corpo e finalizou. O goleiro ficou a ver navios. Matheus Martins dominou a bola, bicho, de novo, na frente do cara. Era só fazer a mesma coisa que o Telles fez, era só levantar a bola, que o cara tava caído. O do Telles o cara tava em pé. O dele o cara tava caído. Ele jogou a bola em cima do goleiro. E aí eu botei lá no short, lá, comparando um ou outro, porque, pô, surreal. O pior que isso, Natan Fernandes, Botafogo Boa Vista. Um lance igual, o gol foi invalidado por impedimento. Ele driblou o goleiro, um lance mais difícil que o Matheus Martins, o espaço mais curto. O passo mais curto. O espaço mais curto, o goleiro sem saiu domínio da dele, bola, né? Porque ele chegou na dividida. Pô, o jogador ontem do Lanús, pô. O último gol. Na calma. Cara, pelo amor de Deus, o campo molhado, ele quase perdeu o gol, mano. A bola prendeu na água. Porque eu acho que quando ele driblou o Rossi, eu achei que ele ia tocar. Ele só não tocou porque a bola prendeu na água. Porque ele ia tocar aquela bola. Teve a tentativa de cobertura do Ayrton Lucas, né? A finalização dele foi bem no canto, né? No canto esquerdo do gol. Enfim, Vinícius. Nacional Potosí. Não, mas o Botafogo no primeiro tempo fez tudo para se classificar no primeiro tempo mesmo, para decidir o jogo, para acabar. Foi 3 bolas na trave. 3 bolas na trave, teve esse lance do Matheus Martins, tiveram os 2 gols. E era para ter acabado o jogo ali. No segundo tempo o time deu uma relaxada, porque fez um lance praticamente no final, último lance do primeiro tempo, e entrou naquela, tipo assim, a obrigação não é nossa, os caras vão ter que sair. Acho que a esperança do Anselmo era sair no contra-ataque, mas o time muito lento, depois ele botou o Arthur Cabral e o Arthur Corrêa, que não dá para jogar em contra-ataque. Arthur Cabral e Arthur Corrêa. É o contrário de contra-ataque, não tem condição. Mas deu sorte, destaque pro Léo Link, gostei dele. Fez o básico, não atrapalhou. Se fosse o Neto, provavelmente poderia ter acontecido. Um gol a gente atrapalhou. Uma tragédia ali. Bem segura, até com a bola no pé, porque ele tava no meio campo praticamente, jogando com a bola no pé. Tava com medo absurdo de dar uma merda igual deu com o Rossi. Mas, tá bom, passamos. Agora vamos enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. Tem já. Que aí, cara, aí eu tenho eu gosto de fazer parênteses, né? A mídia é surreal, cara. Eu vi o jogo na GE TV, né? Cara, eu adoro o Jorge Hildo. Eu acho o Bruno Formiga um bom comentarista. Ele é bem pontual em algumas situações. Mas os 2 repórteres de campo, eles estavam torcendo contra, cara. Eles estavam torcendo contra. O Potosí, ele deu um chute no gol perigoso, que foi a bola na trave, e teve uma cabeçada do cara que foi em cima do Léo Link, né? No segundo tempo, o Botafogo baixou muito o ritmo de jogo. Ele me pô, você quer o time de sacanagem? Eu falei, cara, o Botafogo ele não tem elenco mais. O elenco do Botafogo é curto. O Botafogo fez o 2-0 e literalmente administrou. Eu acho que se o Botafogo tivesse que acelerar o jogo para fazer um gol, acho que faria outro.
Só que ele administrou, tipo, cara, eu não preciso fazer 6. Se eu tivesse fizer que o 2, fazer tá mais bom. um, também acho que faria. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi. Não gostei disso. Não é uma coisa que me agrade. Pelo que eu vi da coletiva, o Anselmo também não gosta. Ele falou que não queria ter terminado o jogo dessa forma. Mas faz parte do jogo, cara, você administrar essas situações, né? Pô, não tem. O Telles é o Telles. Tirando o Telles, tem o Johan O agora. garoto da base que jogou no Sub-20 ontem. Não, e o Kadir e o Arthur Isaac. Cara, não é possível, Anselmo, que o Kadir não joga mais do que o Matheus Martins. É inadmissível isso. Eu não peguei raiva do Matheus Martins, não. Eu falei, ele não é mau jogador, ele só é burro pra cacete. Isso quebra o jogador, mata o jogador. Mas, enfim. Já tivemos jogadores piores. Já? Porra, mas ele é burro, cara. Ele é burro. Meu Deus do céu, cara. Ele é muito burro. Mas, enfim. E aí, eles baixaram o ritmo, literalmente, para administrar o placar. Né? Foi, para mim, vendo o jogo de casa, foi nítido. Mas como eles estavam torcendo contra na GTV. Cara, é impressionante, bicho. É impressionante. A repórter, a repórter de campo, meu Deus do céu, toda vez que ela abriu o microfone para falar, ela falava: o Botafogo tá correndo risco, tá mais perto de tomar o gol do que fazer. Que não... Cara, eu não sei que jogo esse pessoal tá vendo. Não sei que jogo esse pessoal tava vendo. Juro para você, não sei que jogo esse pessoal tá vendo. Porque quando tem outros clubes, falar, por exemplo, Flamengo é o Brasil na Libertadores, Flamengo é o Brasil no Mundial. Não é culpa do Flamengo fazer isso, não. Porque o Flamengo tá lá por mérito dele. O nosso questionamento é em relação ao tratamento da mídia diferente com os outros. Cara, foi bizarro, mano. Foi bizarro, assim, foi assustador. Assustador. Sem sacanagem. Mas a gente tem que se acostumar, né? Vocês resumiram bem, né? Vocês, tanto do estádio quanto você pela TV, assistiram, né? Eu não tive a oportunidade de assistir o jogo do Botafogo, mas eu estava tentando acompanhar o scout, ali as estatísticas, né, do jogo e tudo mais, e eu vi que o Botafogo fez 2-0 no primeiro tempo, e eu poderia pensar da mesma forma, né? O jogo terminar com esse placar, o quanto foi perigoso, apesar de não ter assistido o jogo, saber se o Potosí criou de fato chances para poder complicar o Botafogo. Agora, pela essa mesma estatística que eu estava acompanhando no primeiro tempo, a impressão que eu tenho é que o Botafogo não jogou no segundo tempo. Não jogou. Entendeu? Botafogo, é a única coisa que eu posso falar. O Botafogo isso, acho que não deu um chute no gol. Mesmo assistindo, exatamente, eu não cheguei a acompanhar isso. Questão de finalização. Não deu chute. Mas se eu não me engano, não, teve uma finalização do Telles logo no início. Mas no gol. Finalização não acompanhei. Eu sei que o Botafogo terminou o primeiro tempo com 4 escanteios. Isso. E acabou o jogo com 4 escanteios. É isso. Entendeu? O Botafogo não jogou no segundo tempo. Não jogou. E aí é aquilo de novo. Não sei se foi uma estratégia. Não sei se os jogadores em campo, cara, vamos segurar a onda. Fisicamente o time tá debilitado. O esquema do Anselmo cobra muito fisicamente, né? Eu acho que a galera tá começando a dar pancada no Anselmo. E olha que eu sou muito crítico com o técnico, mas a galera tá começando a dar pancada nele de forma descompensada. Que ontem ficaram, porque os 3 zagueiros... Ontem ele não jogou com 3 zagueiros. Ontem o Matheus Ponte, ele era um lateral direito e na saída de bola ele fazia a linha de 3. Botafogo ontem não jogou com 3 zagueiros. E a coletiva do cara, todos os repórteres perguntando da linha de 3 dele. Ele falou, cara, eu não joguei com uma linha de 3 hoje. Eu joguei com 2 zagueiros. Eu joguei com 2 zagueiros, com os 2 laterais, com o Vitinho basicamente de ponta. O Vitinho tá jogando basicamente de ponta, nem ala, ele era um ponta praticamente. Ele era um ponta. Então, assim, eu acho que a dinâmica de jogo dele é bacana, eu gosto do jeito de jogar, só que falta peça. O Botafogo tá correndo atrás disso, tá tentando, mas falta peça. Medina foi apresentada, né? Foi apresentada, não pode jogar vindo do Estudiantes, né? Não pode jogar. Ele é muito bom jogador. Você tá falando de defesa, né? 3 zagueiros, jogou com 2 zagueiros e 2 laterais, não sei se foi 4-4-2, qual foi o esquema que você tá distinguindo aí. Mas eu quero dar destaque à sequência do Bastos, né? O Bastos que fez um excelente campeonato, uma excelente temporada em 2024 e sofreu com muitas lesões na temporada passada e agora está tendo uma sequência. Na temporada passada ele não jogou. Muito positivo. Ele não jogou no passado. O Botafogo tinha 2 zagueiros. Ele fez o jogo, foi o que? Foi na Brasil. Moça Bonita? Onde ele se machucou novamente. Foi Botafogo e Bangu.
E ele se machucou naquele jogo. Graças a um técnico que eu prefiro nem citar o nome aqui. E o pior é que o Botafogo tem... Se eu não me engano, o jogo não foi nem contra o Bangu. Acho que foi Botafogo em Nova Iguaçu, em Moça Bonita. Se eu não me engano. Acho que foi isso. Acho que foi, verdade, acho que foi isso. E o mais triste de tudo isso é que aí o Botafogo tá correndo igual louco atrás de zagueiros, né? Porque Sim. o Anselmi quer jogar com 3 zagueiros e não joga porque agora o esquema tá, né, direcionando ele para não jogar assim. Mas ele quer jogar com 3 zagueiros, o Botafogo tá no mercado para buscar zagueiros e a gente tem puta zagueiro que só vai começar a jogar em novembro, que é o Caio Pantaleão. Só em novembro? A lesão dele é até outubro, novembro. Então assim, o Botafogo tinha no banco no início do ano, Bastos e Pantaleão. Com Barbosa na zaga, né? O David Ricardo antes de ir embora. Sim. Então o Botafogo tinha um grupo de zaga bom. Foi se degradando, pô. E agora o Botafogo tá cheio de meio-campista. Eles estão tentando o Dantas do Novo Horizontino, mas está tendo concorrência, né? Não, então, o Dantas... E o Cruzeiro também parece... eu acho que eu ouvi o Fluminense, mas eu sabia que tinha outros clubes da Série A. Não sei se é o Cruzeiro ou o Corinthians, que também entrou na jogada. Mas o Botafogo tá tentando o Dantas há 2 anos já. Verdade. Então, assim, vamos ver. Né? Ele tá no São Paulo, ele tá jogando bem no Novo Horizontino, tá se destacando e tal, mas vamos ver. Cara, o time grande é diferente, né? A gente já viu muito jogador voando no pequeno, quando vem no grande não consegue jogar. Também, em relação ao scout do Botafogo de zagueiros, a gente não tem o que reclamar, né? Porque a gente não conhecia, por exemplo, o David Ricardo. Não, o David Ricardo a gente até conhecia, mas foi uma aposta muito bacana. Foi uma aposta muito grande, a gente se surpreendeu com ele. O Jair dos Santos, que a gente não tinha conhecimento, tinha jogado pouco tempo na Série B. Foi uma grana. Trocaram o Tiquinho, que na época a torcida foi muito contra, porque o Tiquinho era um Tiquinho muito importante, não sei o que lá. Foi trocado, o Jair chegou, jogou 6 meses de muito futebol, muito bom. E ele não tá jogando na Inglaterra. Então, eu concordo com você, acho ele um zagueiro muito promissor, né? Ele é jovem, né? Apesar de ser bem grande, ele é jovem, né? Quase 2 metros de altura, tem 19 anos. O cara tem quase 2 metros de altura e corre que só capeta. Então, ele ontem, no jogo entre Nottingham Forest e Fenerbahçe, que foi o jogo de volta, né? Da Europa League, se eu não me engano, ele cometeu um pênalti que acabou acarretando no segundo gol do Fenerbahçe, né? Mas eu concordo, ele é um bom zagueiro. E ele é muito grande e ele corre muito, cara. Ele nesse esquema de 3 zagueiros na vai ser perfeito. Ele é rápido. Eu comparo ele com o zagueiro da Inter de Milão, Bastoni, porque eu acho ele alto, eu acho ele muito rápido, a saída de bola dele é muito boa, o passe dele é bom. Quantas vezes no Botafogo ele arrastava, não era tinha ele medo. O Barbosa. No início a gente até falava, né, que ele errava por excesso de confiança. Ele era muito confiante, muito certo do que ele queria fazer e acabava errando, inclusive... Você tá falando que ele no início do Botafogo. Sim, as primeiras partidas ele errou muito, e eu sempre falava assim, cara, era excesso de confiança. Excesso? Eu acho que ele tava muito confiante, tipo assim, cara, vai dar certo, e errou pra cacete, até ele se aprumar ali, né? Quando ele chegou no nível maneiro, foi embora. Pô, contra o PSG ele jogou demais. No Mundial ele jogou muito. No PSG ele jogou demais. Contra o PSG, ele acabou com a zaga. Ele e o Barbosa... Ele fez gol no Mundial de Clubes. O primeiro gol do Botafogo no Mundial. O primeiro gol dele profissional foi no Mundial de Clubes. Não, mas ele também quase matou do coração. Botafogo Libertadores, 2025. Botafogo Universidade do Chile. Eu também estava no estádio. Ele conduzindo a bola pelo meio, um lance desse. Ele perde o controle da bola e dá uma solada na canela do maluco. Expulso com... 15 minutos. Eu não assisti esse jogo todo, mas eu assisti um pedaço do jogo. Ele foi expulso. E, assim, vocês podem discordar de mim, que eu sei que vocês não são clubistas, e boa parte da torcida. Mas até hoje, eu acho que aquele cartão vermelho... Dava para ser evitado, mas achei mais imprudência dele do que... Não achei a entrada para vermelho, não. Achei que foi muito para a questão da arbitragem sul-americana. Excesso de força. A gente vai entrar nessa discussão de lance de arbitragem, porque ontem aqui em casa foi uma discussão, eu e ele. Mas tem muito disso, assim. O cara tem muita coisa que é subjetiva. O cara bota excesso de força. Não sei quem foi o narrador desse que falou, o comentarista, que todo lance em câmera lenta é uma tentativa de assassinato, né, cara? Porra, no câmera lenta, tu não mede força, tu não mede nada. Sim. E o lance, na hora do jogo que a gente tava vendo, eu falei assim, a gente tava vendo, ele me mandou, pô, já não sei o que, eu falei assim, na televisão, no primeiro lance eu expulsaria. Ele no mínimo foi imprudente. No mínimo ele foi imprudente, sacou? No mínimo ele foi imprudente. Mas é a interpretação, né, cara? Sim. E aí, completando, eu consegui ver
a melhor atuação do Igor Jesus com a camisa do Botafogo, que aquele foi jogo, naquele jogo. Aquilo ali jogo, foi o masterclass de aquele um jogo, atacante ele foi que eu já bravo. vi. Absurdo, Ele absurdo. Ele foi bravo. Foi o melhor jogo dele no O Botafogo. melhor jogo dele que eu já vi na minha vida foi esse aí. Absurdo. Ele é muito bom. E o Ancelotti estava no estádio esse dia. Ele É. foi convocado para a seleção nesse jogo. Jogou muito. Falando do Igor Jesus, só um corte aqui. Cara, o Rafael, ele é um doente. Que era o lateral do Botafogo, né? Ele é um doente. Ele tava no Arena News lá do TF, da galera lá, ligou pro Igor Jesus, ao vivo. Fala aí, irmão, estamos aqui ao vivo, não sei o que e tal. Você tá cagando, cara? O cara botou no banheiro, mano. Que isso? Juro, o Igor Jesus tava no banheiro. O Jesus no banheiro, cara. Ei, tu tá cagando, mano? Ele botou no banheiro, cara. Mas atendeu o Rafael. Atendeu o Rafael, falou com o Rafael no banheiro, mano. Aí o maluco botou no comentário assim, pô, o Igor Jesus é melhor que o Arthur Cabral até cagando, né? Pô, sacanagem. Cara, Não tem surreal. como ser. O Rafael é doente, cara. O Rafael é muito doente. Rafael, cara, se um dia, né, a gente conseguir ter uma repercussão bacana, cara, ia ser muito bom trocar resenha contigo, cara. Porque ele é muito doido, ele representa muito a torcida do Botafogo, ele é muito doente, cara. Ele não muito tem medo doente. de falar nada, ele fala o que ele acha. E na GE, de vez em quando, ele fica segurando assim. Merecia a melhor sorte, né, no projeto dele no Botafogo. No Botafogo, né? Muitas cara. lesões, né? Então, ele foi campeão, né? Ele conseguiu finalizar Ele foi campeão, né? a carreira dele sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro. Ele não do jeito que ele jogou, queria, né? Ele queria estar jogando. Mas, pô, no jogo que ele se machucou contra o O Palmeiras. melhor jogo dele. Puta que pariu, meu irmão. Eu lembro até tava hoje, ele anulou o acabando Dudu. com o jogo. O Dudu O Dudu não ganhou Não uma. ganhou O dele. Dudu no Prime. O Dudu ganhou uma bola dele. E o Rafael voltando de lesão. Falei, cara, se esse maluco entrar em forma, vai acabar com o Brasil. Porra, é logo Muito bom. ele voltou 2 jogos depois e se machucou de novo. Naquele jogo ele se E machucou de ele não novo. dá nem pra falar que voltou na época boa, não, porque ele voltou, o Botafogo tava na Série segunda- B, sem dinheiro, sem isso. certeza de que ia subir. É isso. Sim. Não, ele voltou, ele é torcedor, né, cara? Sim, Ele ele voltou. tava lá porque ele fez questão. Teve uma entrevista na época que Sim. tentaram contratar ele pro Flamengo. Ele falou que Ele não falou que quis, não, só foi jogaria no no Botafogo. Botafogo e tudo Ah. mais. Eu achei maneiro. Como disse, né? Agora, para finalizar o Botafogo rapidinho, né? Barcelona de Guayaquil e Argentino Júnior, né? O Barcelona ganhou nos pênaltis. Cara, surreal os pênaltis. Eu vi os pênaltis horrorosos, mas enfim. A história desse jogo é surreal, né? Se você parar pra pensar, o primeiro jogo lá no Equador, 1-0 Argentina o Barcelona de Guayaquil com um jogador a mais não ganhou. conseguiu tomar um gol, né, do Argentino Júnior e saiu com o placar diverso. Ah. Aí o Argentino Júnior em casa, né, com um placar administrar, perde o jogo. Vai pros Vai pênaltis. pros E tu pênaltis. tem que ver os pênaltis, cara. Os pênaltis são A história absurdos. desse. Os Os dois dois assisti lance nenhum, não vi gol, Cara, não vi nada. depois Mas a vê- história desse jogo é muito Depois louca. vê os pênaltis. Os 2 últimos pênaltis do Argentino Júnior, o cara Futebol, chutou a né? bola, o cara Futebol. chutou a bola na Argentina, a bola bateu aqui no Rio de Casa. Que isso? O que eu tô te falando, cara, doente, cara. Roberto Baggio, foi pior que o Baggio. A bola subiu muito. Falando em pênalti ridículo. Vitinho, ex-Flamengo, né? Ex-Botafogo. Pior. Né? Depois tu vê, pô. Ele jogou a bola na torcida do Barcelona de Guayaquil. Parece que tá querendo acertar o cara lá. Tava com raiva. Porra, ele tá querendo acertar o cara lá. Falando em pênalti ridículo, Everton Ribeiro eliminando o Bahia na Caraca, tu Libertadores. viu? Aquilo Isso ali eu vi. Não, Aquilo ali- e ele errou a bola, que foi o gol dos caras, né, no jogo. Não, foi isso. Só Ele viu o errou a pênalti bola. dele. Cara, Bizarro, surreal. o pênalti dele. Surreal. Mas, enfim, A história do gente, o barulho que vocês estão ouvindo é chuva, tá? Tava Bahia, previsto né? já. Bahia e o Riggs, né? Pô, surreal. Era de onde esse time? É do Chile. Do Chile. É um time de meio de tabela do Chile, muito regular em casa. O que acontece? Eles, lá no Chile, no primeiro jogo, eles fizeram o gol, se não me engano, uns 3, 4 minutos de jogo. Eles não jogaram mais. Agora, no jogo de volta, o Bahia abriu o placar também nos Bahia foi primeiros... 3-0. Não, mas o gol do Bahia saiu no primeiro e no segundo minuto do jogo, né? E tudo Sim, mais. sim. Bahia abriu 2-0. Tomou Tomaram um gol bobo. Acabou o jogo. Bahia tomou o gol, acabou o jogo. E foram eliminados os pênaltis, né? Enfim. E aí, Botafogo e Barcelona de Guayaquil, já o primeiro jogo, já semana que vem, né? Então, já lá no Equador, né? E aí, de novo, falando da Essa é a última fase para ir direto. a né? última fase pra fase de grupos, E aí, falando mais uma vez das reportagens, a mídia e tal e tudo mais. O time do Nacional Proteção é um time muito ruim. Muito ruim. Mas ontem me surpreendeu a organização tática deles, que foi diferente do jogo da semana passada. Ele é um time bem treinado, mas é um time ruim. Os jogadores são muito ruins, né? Mas a organização tática, eles são bem organizados.
E tá, a mídia estava exigindo que o Botafogo tinha ganhado de 78 deles, né? Sim. Beleza. Barcelona de Guayaquil e Argentinos Júnior. Cara, não são dois times horrorosos. São Melhores dois times que o nosso. bem de médio para baixo. Sim, bem de médio para baixo. Se você imaginar, eu vi algumas coisas, alguns highlights e tudo mais e tal, do Coritiba jogando. O Coritiba não perde para o Barcelona de Guayaquil. Com todo respeito ao Curitiba e tal, mas não perde, entendeu? E os caras colocando como se o Botafogo... Desculpa, você tá falando isso, ontem, por algum momento, eu pensei, será que se o Boa Vista conseguiria perder pro Nacional de Potosí, né, cara? Não, então, eu nem tô entrando nesse nível, mas assim, sabe? E eu vi a mídia dizendo que agora o Botafogo vai ter que jogar mais, porque, pô, o Barcelona de Guayaquil, não sei o quê. Meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Não é o Barcelona, não, da Espanha, não. Sim, sim. O ataque do cara não é o Amal e o... Como é o nome daquele grandão lá? Lewandowski. Porra, não é não, irmão. Porra, é um time mediano pra baixo, Sim. porra. Cacete, estão botando como se o Botafogo, porra, pode perder? Pode perder. O nego vai vir aqui falar, esse é um merda, perdeu, vai falar, vai, mas, porra, pelo amor de Deus, pô, entendeu? Não dá. É igual a gente falando do vídeo do Flamengo e Madureira, nego com medo. Ah, pô, será o Flamengo e Madureira? Pô, pelo amor de Deus, tudo respeito a Madureira, não dá pra Flamengo perder com Madureira. É 8 ou 80, né? Porra. Tipo, bota o adversário muito forte, Pô. que não é, ou o adversário não presta pra nada, que foi o caso do Lanús. Eu vi muita gente falando que o Flamengo já tava com a taça, e isso e aquilo, e a gente viu que a história se resolve em campo, né? Então, e aí, né? Então, assim, Barcelona e Botafogo, Barcelona de Guayaquil, né? Semana que vem já tem os jogos, eu vou tentar ir no segundo jogo aqui de volta, né? Que eu acho que a Luana vai estar em casa. Dia 10 de março. No dia do aniversário do Theo. Ainda tem isso, aí por isso que eu tô vendo se eu vou ou não. Mas vou dar uma organizada. E aí, já entrando no Flamengo, com essa mesma visão, né, de time. Cara, o Lanús também é um time muito bem organizado, muito bem treinado, eu achei, com uma obediência tática muito boa. Uma estratégia bem definida. Porque eles já vieram com uma estratégia de se defender e tentar pegar no contra-ataque. E acima de tudo, com a vantagem no placar. Né? Exato. Quem perdeu o jogo foi o Felipe Luiz. E aí, cara, não tem o que falar. Ele perdeu o jogo. Como é que ele começa um jogo no Maracanã, precisando ganhar o jogo dos caras, por 2 gols, porque um ia para os pênaltis, né? Com o Pulgar e o Everton no meio campo. Como? Por quê? Por que ele botou o Plata no ataque? Ele não ia jogar no contra-ataque, ele ia jogar no abafa. Sabe, o Pedro deve estar mal fisicamente, não sei. Que era muito jogo para você botar o Pedro lá dentro do gol, bota o Plata aberto de um lado, o Cebolinha, o Lino, qualquer um do outro, vir com uma Rascaeta, com o Jorginho, com o Paquetá de trás e abafar os caras o tempo inteiro. Cara, ele se retraiu, bicho. Eu não consegui entender, botar o Pedro, o Bruno Henrique lá dentro da área, já que vai cruzar a bola na área, cruza para quem tem a capacidade de cabecear. Mas isso tinha que ser feito, cara, no início do jogo. Sim, concordo. No início do jogo. Por quê? Você tem um time tecnicamente muito... O Flamengo é muito superior ao Lanús. Sim. Muito superior. Não é pouco, não é muito superior ao Lanús. O Lanús, ele... Do meio do segundo tempo para o final da prorrogação, fisicamente o Lanús estava sobrando, né? E aí, de novo, a mídia, né? Eu não sei o nome daquele comentarista, tem uns que eu nem quero saber o nome, mas da ESPN, que ele ficou batendo na tecla o tempo inteiro, porque o Flamengo jogou 20 vezes e o Lanús só jogou 8. Paulo Calçade. Porra, mas o Flamengo jogou jogo pra caralho, mas a metade dos jogos foi o sub-20 que jogou. Não foi aquele time ali. Isso não é desculpa, me perdoa. Sim, e o Felipe vem dando rodagem, né? Não vem mantendo o time não titular. É são os mesmos jogadores jogando os 20 Quantos jogos que o Arrascaeta começou a jogar efetivamente o tempo quase todo, 4, 5 jogos atrás, pô. Sim. Porra, como é que agora vai falar que o Arrascaeta tá mal fisicamente porque ele jogou 18 jogos mais? Não é, porra. Desculpa. Você tá falando da questão da escalação, né? Eu acho que essa escalação ela causou estranheza para todo mundo, não só os torcedores do Flamengo, mas para quem acompanha o futebol. Nós havíamos falado no primeiro vídeo aqui, nós falamos individualmente do Paquetá, você citou a situação que o Paquetá ele não sabe onde botar jogando aberto pela direita, é um desperdício, que ele tem que vir de trás, como segundo homem, né, vindo de trás, olhando de frente, olhando o jogo e tudo mais. Parece que o Felipe Luiz está invertendo a ordem dos negócios, porque
se de repente ele pensasse, pô, é um time argentino, é um time que ele é limitado tecnicamente, ele vai tentar fazer resultado dentro de sua casa para depois tentar amarrar o jogo no Maracanã. Porque se o Flamengo conseguisse um bom resultado lá, possivelmente o Lanús não ia conseguir reverter a situação aqui. Ele, justamente no jogo onde que ele poderia ter um pouco mais de cautela, foi o jogo que ele colocou o Paquetá de segundo homem de meio de campo. E aconteceu o que aconteceu. Aí a gente chega no ponto que você está falando. Aí no jogo que ele precisava... Ele não botou o Paquetá. Né? No jogo que ele precisava do resultado, ele entra com 2 volantes. Então, eu acho que ele eu não sei, eu não consigo entender ele se acovardou. Eu não estou conseguindo entender as escolhas ele se acovardou. Ontem, sabe qual é o nome da filosofia dele ontem? Garantia de emprego. Por quê? Ele precisava de um gol para ir para os pênaltis, né, e 2 para ganhar. O time que entrou, se tivesse encaixado, dava para ganhar do Lanús. Dava para ganhar. Né? Se você parar para olhar ali o Arrascaeta, se ele tivesse... Né, se o Flamengo não tivesse tomado aquele gol bobo, eu acho que o Flamengo ganharia o jogo. O gol que o Flamengo deu pro Lanús? Então, eu acho que se aquele gol não sai, o Flamengo ganha. Você estava, no caso, questionando a questão física, da desculpa da questão física, né? Eu vou falar uma coisa aqui que pode não ter sido fundamental para o jogo, mas ontem aquela chuva, o gramado pesado atrapalhou muito, né? Mas não justifica, porque o campo foi ruim pro Lanús e eles tiveram fôlego até o final do jogo para fazer o resultado. Não, e outra. Eu quero dizer que atrapalhou. BAP, muito bom, hein? Gramado bom. Só isso, muito bom. Vive criticando o gramado sintético é uma merda, gramado sintético isso, gramado sintético. Antes de ontem, né? Teve 2 jogos do Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Botafogo no Engenhão chovendo. Vai ver lá o vídeo dos jogos. Vai lá ver. É muito melhor ter um campo em condições de ter o jogo do que um campo horrível, prendendo bola, com grama soltando, igual do Maracanã tá. Além do futebol, é risco de lesão para os próprios jogadores dele. E ferra o Flamengo, porque o Flamengo é um time que precisa de bola rolando. Exatamente. E aí você tem, né? Um cara como um Plata, que entrou no jogo, na minha condição, vendo o jogo, né? O pouco que eu entendo de futebol. Você bota o Plata como falso 9, é para você abrir espaço para a Arrascaeta vir de trás. Isso. O Plata vai abrir de alguma forma para dobrar junto com o Lino, ou para vir alguém de trás, para cobrir esses buracos todos, e pegar as costas do lateral para segurar o lateral para não subir. Sim. O que você precisa? Ele vai conduzir bola. Ele precisa de um campo para conduzir bola. Porra, o cara dá o tapa-bola, prende na água. É complicado. Em relação à escalação do Flamengo, eu fui puxar a escalação do Flamengo no primeiro jogo. E são muitos jogadores diferentes do jogo de volta agora. Por exemplo, o Alexandro foi titular. Ontem foi o Ayrton Lucas. Aí aqui ele foi com o Pulgar e o Paquetá, que você falou. Entrou os 2. Aí foi o único jogo que o Paquetá entrou de segundo homem, de meio de campo, como o Mazinho havia sugerido. Sim. Na nosso primeiro vídeo. Aí ele foi com o Everton Cebolinha na esquerda, que também não jogou o jogo de volta. Cara, o Saúl morreu? Jogou. Não, ele tá lesionado, ele tá recuperando. Ele fez uma cirurgia. Não sei se foi no tornozelo, ou se foi no calcanhar. Ele fez alguma coisa no pé. Aí foi com o Cebolinha e o Carrascal, Luiz Araújo, que também não jogou ontem, não como seu titular, né? E o Arrascaeta. Aí o Plata, que não jogou nesse jogo de titular, entrou de titular agora. O Pedro não começou nem o jogo passado, nem esse jogo. Ele tá com pinimba com o Pedro. Será que não rola um empréstimo Botafogo, não, Pedro? Eu queria. Você iniciou falando muito do que nós havíamos falado, que a gente estava acertando bem, né? Estava tendo bem um acerto muito grande na nossas visões, né? E tudo mais. E o que eu falei, que eu fiz uma afirmação aqui, né? Da forma que eu falei, pode não ter soado como afirmação, mas eu afirmei para vocês, eu falei assim, o Pedro é titular do Flamengo? Não, ele não é, pro Felipe Luiz ele não é titular do Flamengo. Se você pegar os últimos 5, 6 jogos do Flamengo, o Pedro deve ter começado um jogo. Absurdo. Na boa, assim, eu não sei se fisicamente, como é que ele tá treinando, a gente não tá no dia a dia no clube, e parece que não influencia muito nas escolhas, né? Mas você num jogo, precisando ganhar, você tem um cara que nos últimos 2 anos jogou pouco, e mesmo assim foi quase artilheiro do Brasil, bicho. Sim. Como é que tu não bota um cara desse pra jogar? Ele me parece mal tecnicamente.
Ele me parece. Não sei se é só fisicamente. Cara, é porque eu tenho o Arthur Cabral no meu Funda- time, né? Ele mal tecnicamente é melhor que o Fundamentos, Arthur Cabral. teve ontem uma bola escorada, eu não sei exatamente quem foi que escorou, acho que não sei se foi o Paquetá, escorou uma bola para ele, que ele, sabe, finalizou com muita força. Isso aqui é de jogo, né? Como ele perdeu, ele poderia ter feito, mas o momento mostra que ele está mal, tecnicamente. Mas é o único centroavante ofício que o Flamengo tem Com as no momento. características E necessárias o para o Flamengo jogo. precisava do resultado. Então, assim, eu vou cair lá no jogo Flamengo e Penharol. O Pedro havia se machucado. Se eu não me engano, o Bruno Henrique estava suspenso. E o Tite não colocou o Gabigol para jogar, entendeu? Esse tipo de teimosia É briga, né? que Leva pro pessoal, né? leva para o pessoal que acaba. O prejudicado nessa história é o Flamengo e a Sim. gente sabe o que acontece, né? Não, aí o Felipe Demissão Luiz de falou treinador, na né? coletiva dele que o time dele é a cara dele. Aí, porra, então. Não, eu não vi a coletiva maluco. dele. Quando acabou o jogo do Flamengo, eu não assisti mais nada, mas eu fiquei surpreendido com uma coisa que eu li hoje, que ele, abre aspas, né, ele falou que o Flamengo fez um grande jogo. Porra, ele tá de sacanagem. Ele falou Ele isso. tá de sacanagem. Com Então, todo respeito ao grandíssimo ele tá de Felipe Luiz, sacanagem. o Flamengo ganhou 2 pênaltis. Porque se não fosse os pênaltis, o Flamengo não teve nenhuma chance o claríssima de primeiro fazer pênalti gol. foi muito pênalti. Muito pênalti. Não dá aquele pênalti, é bizarro. O no Arrascaeta, eu fiquei aqui em casa discutindo com ele que aquilo não é pênalti. Não é pênalti. E não tô nem falando da forçação de barra de negócio. Não, olha lá. Pegou na unha do Arrascaeta dentro da área, fora da área. Meu irmão, o cara botou o pé no chão, o Arrascaeta continuou correndo, bateu com o pé no cara pra cair. O Arrascaeta faz isso o tempo todo. O Arrascaeta sabe muito, mas cara, ali Tava muito Ali eu achei que o que poderia, assim, do meu ponto de vista, o que poderia ser revisto ali seria, de repente, se foi dentro ou fora da área, né? Só eu não tenho um conhecimento certo da regra, mas eu acho que teve uma alteração na regra agora aí, com relação ao andamento da falta, né? Não necessariamente a falta tem que ser marcada na origem, né, e tudo mais. E se você vê o lance, por mais que você fosse fazer uma linha como um VAR ali para ver se o pé dele estava dentro ou fora da área, se eles forem analisar pelo final da falta, Ele caiu dentro da área. no momento que o pé dele está fora da área, o corpo dele já estava dentro da área. Ele estava com o corpo impulsionado. Eu não sei dizer essa questão da regra. Eu não vou entrar nesse mérito, não. O que eu tô falando é do gesto técnico da parada. Sim. Quando ele deu o tapa no meio dos dois, aonde o pênalti foi marcado, foi no pé. Foi no pé. Se você olhar o lance, o cara já tá com o pé fixado no chão. Não é que o cara pisou no pé dele ou tocou no pé dele, não. O cara tava com o pé, o cara veio na passada, botou o pé no chão, ele tropeçou no pé do cara e caiu. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não, mas ali eu acho que foi o sanduíche. Não, foi no pé. Foi no pé. Foi no pé. Se o maluco não chega no pé dele, o cara que tava atrás da Arrascaeta não ia nem conseguir dar pressão. O cara deu pressão porque o cara chegou ali para fazer o sanduíche. Se o cara não chegar na cobertura da marcação, não ia ter esse contato. A falta foi marcada no pé. Cara, e assim, enfim, né? Eu fiquei aqui com ele, cara, isso não é pênalti. Fiquei discutindo aqui com ele. Eu e o Zinho lá na televisão dizendo, cara, isso foi fora da área. Olha o toque, o Zinho, né? Falando o tempo todo e tal. Na transmissão. Foi. Mas eu nem entrei no mérito do toque ou do não toque. Se foi dentro ou fora. E o cara botou o pé no chão, porra. Ele praticamente tropeçou no pé do cara. Entendi. E não é a primeira vez que o Arrascaeta faz isso. Não, o Arrascaeta ele tem... Não é a primeira vez. Ele faz isso o tempo todo. Ele dá o tapa na bola, o cara bota o pé e fixa o pé, ele continua na corrida, pô. Entendi. Às vezes ele até arrasta o pé pra conseguir acertar o pé do cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. Muitas das vezes acontece pênalti. Mas, e aí, difícil. Foi um lance difícil. Independente disso, o que você achou do jogo? Tecnicamente, taticamente? Como é que você viu o jogo? Então, é complicado até fazer uma análise profunda pelas dificuldades, né? Tanto se a gente partir do princípio. O gramado pesado, uma escalação absurda, né? A forma que ele montou o time para jogar. Eu acho que o Vinícius resumiu muito bem. Nós fizemos um resultado para ir para a prorrogação em 2 pênaltis. E o Flamengo continua não demonstrando evolução nenhuma. Cada dia mais me faz pensar que ano passado
era da mesma forma, só que tinha alguns jogadores que não estavam tão maus tecnicamente e acabavam resolvendo o jogo. Eu não sei. Eu vou retornar no primeiro vídeo. Nós falamos tanto, eu frisava aqui. Eu não sei qual Flamengo que vai entrar. E é basicamente isso. Projeto Diniz no Flamengo? Eu sou a favor do projeto Diniz no Mengão. Eu puxo a hashtag. Diniz no Mengão. Eu puxo, sou a favor. Fábio. Assim, já que estão falando isso, eu vou achar um absurdo a faixa, né? Estadual obrigação, e se o Flamengo perder para o Fluminense ou para o Vasco, né, que ainda não está definido, que o Felipe Luiz seja demitido por isso. Não. Eu vou achar um absurdo. Eu não acho que o Carioca não pode ser parâmetro nem ganhar, nem então, perder. mas eu acho isso que eu ia falar também. Eu acho que isso que eu ia falar também. Da mesma forma que para mim o Diniz foi demitido de forma prematura e burra pelo Vasco, o Pedrinho sucumbiu pressão. Porque, cara, tinha que pelo menos esperar passar a semifinal. Entendeu? Se perdesse de novo o Fluminense, fosse eliminado, beleza. Mas você demitiu o cara entre os 2 jogos, cara. Porra. Ah, mas o Carioca não vale nada. O Vasco já perdeu pro Santos. Aí chega agora, perde pro Fluminense de novo. Estão falando de Renato Gaúcho, cara. Na boa, assim. Não entendo o Renato Gaúcho. Não entendo. O Renato Gaúcho só foi técnico do Grêmio, cara. Foi onde ele manda, desmanda e consegue dar resultado. Em outros lugares ele não deu resultado. Então, já que você chegou nesse ponto da demissão do Diniz, é uma coisa que eu queria falar, né? De fato, você acabou citando aí uma das opções, né? Renato Gaúcho, acho que é o que está mais próximo de acontecer. Eles estão falando do Renato Gaúcho, agora falar do Arthur Jorge. Não, Galhardo. É esse ponto que eu quero chegar. Eu não sei como é que funciona esse tipo de especulação, né? Se é só para ter uma matéria, para ter uma manchete grande, né? E a torcida ficar eufórica. Eu não consigo entender essa matemática, né? Tipo, que eu recorde, antes do Diniz ser contratado para o Vasco, a bola da vez era o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho ele não foi contratado pela pedida salarial. E agora o Vasco achou a pedida muito alta e acabou fechando com o Diniz. Aí hoje o Vasco vai aceitar a pedida alta do Renato Gaúcho e vai trazer o Renato Gaúcho. Aí as pessoas falaram de Arthur Jorge 5 milhões. E falaram de Galhardo. Eu não sei quanto o Galhardo ganhava no River Plate, quanto ele se despediu, né? O Arthur Jorge 5 milhões. Eu sei que o Arthur Jorge ele saiu do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, para ganhar, na época foi falado, ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava no Botafogo. Ele ganha 5 milhões. E agora está ganhando 5 milhões. E a multa é 30 milhões. É isso aí. Da onde surgiu essa notícia que o Arthur Jorge, existe a possibilidade do Arthur Jorge ser o treinador do Vasco? Não, então, a gente não é repórter, né? Os caras apuram, né? Tem as fontes e lá e tal. Eu acho que é especulação, né, para vender. Sinceramente. Eles têm os repórteres que dão essas notícias, têm lá as fontes deles, né, cara? Pode ser só a cortina de fumaça da própria diretoria do Vasco. Porque são muitas notícias ruins, fase horrível. Uma sondagem, um intermediário chegar no empresário do cara. Apresenta. Quanto que ele está ganhando lá? Nós temos interesse no trabalho dele, ver se onde que a gente pode chegar. Mas aí isso voltar como se de fato o Vasco tivesse tentando a contratação do Arthur Jorge. A reportagem que eu li é que o Arthur Jorge já até deu o retorno, que o staff dele disse que o Arthur Jorge até considera voltar para o Brasil em algum momento, mas ele quer terminar o contrato dele no Catar. E ele considera voltar para o Brasil num time que dê a possibilidade dele disputar títulos todo ano. Não vai ser no Vasco. Não vai ser no Vasco. Mas eu estou batendo muito na questão salarial, entendeu? Sim. Além da questão do salário. Se o Vasco não ia pagar 1 milhão para o Renato Gaúcho, 1,5 milhão, né? Que acho que foi a pedida. Vai cobrir o salário do Arthur Jorge. Vamos voltar a falar aqui do Felipe Luiz. O Felipe Luiz renovou com o Flamengo. Sim. Qual era o medo do Flamengo? Perder o Felipe Luiz para a Europa. Isso. Ele não tem a licença UEFA para comandar time na Europa. Sim. E o Flamengo, ele queria ganhar mais do que o Abel Ferreira. O Abel Ferreira hoje é o treinador mais bem sucedido do futebol brasileiro. Sim. Gostem ou não gostem, é o treinador mais bem sucedido. Ou ele é campeão de alguma coisa, ou ele está na final, ou ele está sempre ali. Então, assim, questão de sucesso. O ano que ele não ganhou nada, ele chegou na final. Entendeu? Sim. Então, assim, não tem como falar do Aproveitando, falando em Abel Ferreira, eu tive a oportunidade de assistir Palmeiras e Fluminense e achei o jogo muito interessante. O melhor futebol do Brasil é o do Fluminense. Achei que foi um jogo, sabe, bem disputado.
Eu não esperava que o Palmeiras fosse abrir 2-0 da forma que foi, Eu também rápida. esperava que o Fluminense ia amassar o Palmeiras. E que o Fluminense equilibrou o jogo de uma forma que... Não, jogou melhor, terminou jogando melhor. Eu achei que o empate seria o resultado justo, pelo que eu vi dos melhores momentos. Para esse início de campeonato brasileiro, a gente pode colocar já como o melhor jogo até agora do campeonato. E eu digo que o Fluminense é o melhor futebol do Brasil hoje. Com certeza é o melhor futebol do Brasil. Com certeza. Muito bem organizado, muito bem... o Zubeldia, eu falava isso, ele era de São Paulo, eu falava com ele. O Zubeldia é bom técnico, cara. Ele é bom técnico, ele tem boa visão de jogo. É porque ele é maluco. Ele é um Fernando Diniz, um pouquinho, né? Mais controlado. Não xinga o jogador e tal, mas ele entrou no campo pra bater no juiz, porra, no jogo do Vasco. Ele é mais controlado com o elenco, né? Entendeu? Então, assim, sabe? Porra, aí um amigo meu comentou aí num short que eu coloquei, falando do Diniz, o Diniz perdeu o vestiário. Porra, ele sempre perde o vestiário. Uma vez ele teve o vestiário. Eu tava vendo o Pedro Certezas falando, cara, como é que tu tem um cara que no discurso dele não, pô, vou ter que recuperar as pessoas, recuperar os jogadores, gerar cidadãos e tal, tudo mais. Na hora do jogo, pô, você é um merda, sou babaca, sou bosta. Porra, o cara ficou lá, porra. Parece aquele desenho do Pateta, sacou? O cara é pacatão, entra no carro e fica maluco, é o Diniz, porra. É o Diniz, porra. O Diniz é uma informação que parece até piada, mas o Diniz é formado em psicologia. Eu sei, pô. Isso é inacreditável. Então, e aí, eu vendo vendo, né, o Certeza lá falando e tal, ele é meio doidinho também, mas ele tem umas paradas que faz sentido. Será que se o Diniz não tivesse o discurso que tem fora do futebol, ele seria esse treinador que o nego fala? Porque, pô, vamos convir, cara. Eu acho esse fenômeno joga pra cacete. Eu acho. Eu acho até que ele tem ideias boas, mas ele, pra ter o jogo que ele quer ter, ele tem que ter muito material humano. Não amadureceu. Ele tem que ter muito material humano, cara. O Fernando Diniz, ele não vai conseguir pegar hoje, no nível que ele acha que está como treinador, no nível alto que ele acha que está, fazer o que o Guaraná está fazendo no Mirassol. Quando o Mirassol perdeu um monte de jogador, ele falou assim, fudeu, o Mirassol vai ser porradeiro de todo mundo. Porra, o Mirassol jogando. Falando de Mirassol, você falou que hoje o elenco do Botafogo está bem enxuto, né? Uhum. Eu não sei onde que o Mirassol está encaixando tantos jogadores. Eles acabaram de contratar Gabriel Pires, ex-Botafogo, que estava na Portuguesa. Chiquinho, Eduardo e Gabriel Pires. Estão montando aquele time, né? Trazer o Eduardo Sauer e o Vitor. Como é que é o Vitor? Vitor Sá, sou fã do Vitor Sá. Vai montar o time do Botafogo lá. E quase foi campeão em 23. Vai que dá certo pra eles. Sou fã do Vitor Sá. Então, assim, cara, eu acho bizarro. Assim, só pra fechar o negócio do técnico, em relação ao técnico que faz, tá falando do Arthur Jorge, o que me deixa curioso é porque, tipo assim, não tem um padrão entre as opções. Aí o técnico fala muito do Botafogo E, Botafogo E. Esse negócio morreu de Botafogo E, né? Então, já saiu. Mas ele tinha essa intenção de que o time tinha um padrão independente do técnico. O Vasco saiu do Diniz, as opções são Renato Gaúcho, Arthur Jorge e Galhardo. O que os três têm em comum? Nenhum dos três tem nada a ver com o outro. Nada. E tu, cara, tu não tipo vai... assim, tu olha, e você... time... Mas assim, hoje... Eu sei que é difícil você manter uma metodologia que tu acredita e seguir não é nem só isso, cara. Você não vai conseguir... Por exemplo, a gente tem na Europa, isso muito forte na Europa, né? Você tem lá o Barcelona Way. Independente do técnico entrar, o Barcelona tem aquele esquema de jogo. Mas a movimentação, eles são treinados. São diferentes as movimentações. Sim. Se você olhar o Rafinha jogando de 10 hoje, comparando, eu não estou comparando se é bom ou se é ruim, tá? Estou falando de movimentação de campo, né? Posicionamento, disponibilidade de jogo. O Rafinha hoje ocupa o espaço que o Messi ocupava na época do Messi, né? Aquele flutuando ali no meio, como se fosse um 10. A movimentação do Rafinha é totalmente diferente do Messi, sabe? Mas o esquema de jogo é o mesmo. A estratégia, a técnica, a tática é a mesma. Mas a movimentação dos caras se difere. Muda muito a movimentação. O Lewandowski não vai fazer a mesma movimentação que o Suárez fazia. Mas o jogo é um 4-3-3, muito pautado, em linha alta, posse de bola invertida o tempo inteiro. Só que as movimentações são totalmente diferentes. O Iniesta e o Xavi se movimentavam de uma forma que os dois meios hoje se movimentam totalmente diferente. O Real Madrid... Meio de campo do Barcelona para frente é sensacional. Um time super bem treinado, né? O Hans Flick, ele mudou o jeito, assim, como você está falando, né? Sem mudar o esquema, ele mudou o jeito do Barcelona de jogar. Como o Barcelona tem zagueiro ruim, né? Impressionante.
Mas... Aquele Araújo, então, ele é horrível. mas vou te falar, Tem o Baci. mas o Barcelona tá no esquema, cara, do futebol. Tá jogando Eric Garcia, que não é zagueiro, jogando de zagueiro. Então, mas o Barcelona tá jogando no futebol. O futebol que o Barcelona joga hoje, cara, é basicamente assim, não comparando, mas é no mesmo estilo de modelo de jogo da época de 70 e 80 de futebol, cara. Entendeu? Ganha quem faz mais gol. Hoje em dia o futebol ganha quem erra menos. É verdade. Né? O Barcelona não, cara. Se eu fizer mais gol do que eu tomo, eu vou ganhar. Não, Então, ironicamente. Se eu tomei 5, eu vou fazer 7 e ganhei o jogo. Ironicamente, esse Hansi Flick foi o técnico que estava no Bayern de Munique quando meteu 8-2 no Barcelona na Champions. Aquele Bayern de Munique da Champions, da pandemia, que foi campeão atropelando todo mundo, era do Hansi Flick. Sim. E saiu atropelando todo mundo assim. Muito bom treinador. Toma 3, 4, mas faz 6, 7. Vai lá e faz gol, atropela todo mundo e é isso. Ele não tá nem... Então, assim, Flamengo e Lanús, né? O Flamengo me perde pro Lanús aqui no Maracanã. Expectativa pro Flamengo e Fluminense, né? E agora tem essa expectativa. Pelas vantagens, né? Não, então, cara, tem essa expectativa de Flamengo e Fluminense. Eu acho que não, porque eu sou flamenguista, acho que o Madureira não tem como reverter essa situação. Mas o jogo do Fluminense, por ser um clássico, acho que está em aberto ainda. Mas a minha aposta é no Fluminense. Não vou morar. Eu acho que o momento do Vasco não é bom. Não vou morar. O favorito é o Fluminense. Não tô nem dizendo, eu tô cravando que o Fluminense vai. Acredito que a final seja Flamengo e Fluminense. Né? Mas eu ainda vou deixar aberto. Eu acho que não tem. Defino o Fluminense como favorito, mas. Eu acho que não tem jogo. E se eu fosse do Vasco hoje, diretor do Vasco, eu ainda faria com que o time abrisse mão desse jogo. Para ter mais tempo, para não se preocupar com o final, porque perder a final pro Vasco vai ser pior do que se o Fluminense perder a final. Pro momento que o Vasco está vivendo. Cara, sem técnico, precisando entrar um técnico. Eu não entraria na O Vasco podia dar a solução da temporada do Flamengo se o Vasco for para a final do Carioca. Se o Vasco for para a final do Carioca, o Flamengo atropela o Vasco. Tipo assim, vira uma paz no Flamengo. O Flamengo chega na final e mete 5 no Vasco. Mas isso não deveria, mas vai acalmar, momentânea, né? Vai acalmar uns 2 meses ali, vão se arrastando. Então, assim, eu acho que vai ser Flamengo e Fluminense a final. E eu acho que vale... Cara, é um absurdo que eu vou falar, mas vale muito mais pro Flamengo do que pro Fluminense. Pela calmaria da sequência da temporada. E se o Felipe Luiz ganha sem performar, ganhou. Se ele perder performando, o nego vai errar ele. E se perder sem performar, então, cara, é pá de cal. E pro Fluminense, acho que seria mais uma aprovação consolidada do trabalho do teu dia até aqui. Tipo assim, se não ganhar, beleza, foi um jogo, mas até aqui o time tá jogando bem. Eu acho que é o que vai acontecer. Antes da gente finalizar essa questão do Flamengo, né? Flamengo e Lanús, eu queria levantar uma enquete com relação a que a gente está abordando muito, falando muito de Felipe Luiz. Enquete, rock, bola, né? Não, eu quero fazer uma comparação, mas isso é muito reação de torcida, né? E é algo que me incomoda muito, essa questão do mas se, a gente viu muita crítica, a gente falou sobre a questão da crítica ao planejamento. Eu tô vendo o cenário, né, desse início de temporada, o Flamengo perdeu um título para o Corinthians, perdeu o título para o Lanús ontem. Se o futebol for o mesmo, a tendência é perder o estadual para o Fluminense. Me faz lembrar o ano de 2023, onde o Dorival tinha sido campeão em 22 da Copa do Brasil e da Libertadores, alternando times. Ele tinha o time de Copas e tinha o time do Brasileiro. Ele acabou terminando o Campeonato Brasileiro em 5º lugar, se eu não me engano. O time já não vinha performando bem, tanto no Brasileiro quanto no jogo de Copas. Tanto é que nós ganhamos a do Atlético Paranaense. O Flamengo jogou melhor, mas eu acho que a expulsão do jogador Atlético Paranaense influenciou muito no resultado e tudo mais. E acabou que a diretoria decidiu por não renovar com o Dorival, contratou o Vitor Pereira, né? Hoje, inclusive, ele é treinador do Nottingham Forest. E a gente já sabe o que aconteceu, né? E o resultado do Flamengo em 2023, né, durante o ano inteiro, esse início de 26 está se espelhando muito com isso. O mesmo tratamento que estão dando ao Felipe Luiz, que ganhou praticamente tudo que disputou ano passado, agora já estão pedindo a cabeça dele. E eu vejo muita gente até hoje criticando a diretoria passada por não ter renovado com o Dorival Júnior.
será que se o ano do Flamengo em 23 fosse da mesma forma, mesmo que o Dorival estivesse à frente, o que esses mesmos torcedores que hoje pedem a cabeça de Felipe Luiz e que criticam a diretoria anterior de não ter renovado o Dorival, qual seria o pensamento da torcida? Cara, assim, eu não posso, não tenho posição de fala para falar porque eu não sou torcedor do Flamengo. Mas eu vejo muito mais, posso estar falando a maior burrice do mundo, mas eu vejo muito mais possibilidade de evolução do futebol do Dorival em 23 do que do Felipe Luiz hoje. Evolução de futebol. Eu acho que o Dorival tem mais ferramentas, tem mais experiência, tem mais bagagem para virar tecnicamente, taticamente o time do que o Felipe Luiz. Sim, você procurou um caminho legal, você está expondo um caminho legal. Mas se a gente pegar 23 por inteiro, né? O trabalho do Vitor Pereira foi um fiasco. E o Vitor Pereira, ele também é um treinador experiente. E para a saída do Vitor Pereira entrou o Jorge Sampaoli. E o Flamengo virou o ano de 23 sem ganhar nada. Que eu acho que foi regredindo. Né? Eu acho que o Dorival é melhor técnico que o Vitor Pereira. E eu acho que o Vitor Pereira é melhor técnico que o Sampaoli. Foi a mesma coisa que o Botafogo muito tempo. Eu acho que foi regredindo. Eu acho que foi perdendo. E é uma coisa, cara, é muito difícil o time que é campeão no ano seguinte manter a mesma gana de ganhar. Mas eu estou justamente levantando essa bandeira por causa disso. Porque eu acho que, de repente, a maior virtude do Abel Ferreira é ele manter o elenco do Palmeiras motivado. Eu não sei como ele faz isso. Né? Porque ele já está ali já há bastante tempo e, querendo ou não, o Palmeiras sempre pega alguma coisa com ressalva ano passado. Ano passado os Palmeiras passou em branco e tudo mais. Mas é muito fácil, né, a gente detonar uma escolha sem saber o que de fato teria acontecido. Não, eu também acho, assim. É porque, de novo, a gente não está no dia a dia. Eu estou entrando nesse ponto justamente porque você, como botafoguense, está afirmando que uma demissão do Felipe Luiz em caso de perda do título estadual vai ser precipitada. Eu acho. Entendeu? Eu não acho que é para isso. Porque as mesmas pessoas que exaltaram o Dorival Júnior, foram contra a não renovação dele, hoje estão pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Eu acho isso um tanto contraditório. Sabe por que eu falo que é precipitado a demissão do Felipe Luiz? O Flamengo não era nem para estar disputando isso. O Flamengo, na última rodada, estava fora. Se o Flamengo não entra, iam demitir ele? Não iam. Entendeu? Não era importante. Agora virou importante? Só ganha importância dada as circunstâncias que o Flamengo está agora. O Carioca agora vale porque o Flamengo não ganhou as duas Supercopas que disputou. Não ganhou nem a Supercopa do Brasil, nem a Recopa Sul-Americana. Se o Flamengo tivesse ganho as duas, foda-se. Tava sub-20 jogando em Carioca até agora. Havia jogar a final. De repente ia ser Botafogo e Flamengo na final da Taça Rio, inclusive. Entendeu? Então, assim, eu acho que as circunstâncias mudam. O grande ponto que eu falo de clube e de tudo mais, e aí eu acho que a torcida, o torcedor pode ser muito induzido pelo que se sai na mídia, né? Porque, querendo ou não, a mídia tradicional ainda é mais consumida. É o como que as coisas são colocadas. Agora a Recopa não é tão importante. Né? Ano passado, viu o estardalhaço que foi porque o Botafogo perdeu as duas. Né? Qual o estardalhaço que está tendo esse ano que o Flamengo perdeu as duas? Não. Sacou? São 2 pesos e 2 medidas do negócio. Ficaram uma semana falando, terra arrasada, o Botafogo perdeu, planejamento uma merda, pô, estão cagando pra isso, que não sei o quê. E o texto, que é a voz do Botafogo principal, deixou claro que ele não estava nem aí pra Supercopa e pra Recopa. Deixou claro. Eu estou totalmente contra. Tinha que jogar pra ganhar. Sim. Tá? Ele falou que a temporada começava em abril. Eu não tava nem aí pra essa porra de Supercopa. Perdeu, foda-se. Tanto que ele tava sem Botafogo, jogou os dois sem treinador, porra. O Caçapa foi o treinador de um. Entendeu? O Lucas Jalta entregou 2 gols pro Flamengo naquela porra. Não tava nem aí o Botafogo pra essa merda. Agora, esse ano passado era muito importante ganhar. Esse ano, mas isso aí é bobeira. Entendeu? Então, assim, Não, eu, como torcedor do Flamengo, achava importante ganhar do Corinthians. Mas aí, quando a mídia vai falar, o torcedor que não é lúcido, né, o torcedor que é mais fechado ali no tipo, cara, é o meu time, dane-se, tem que fazer, como eu acredito no que estão me dizendo, tudo mais e tal,
Você pega a mídia que favorece, enaltece, levanta a moral de alguns times, os torcedores ficam nessa também. Por isso que o sarrafo do Flamengo, do flamenguista é muito alto mesmo. Sim. Porque a mídia diz que o Flamengo está sempre Não, o Mengão, eu lamento muito sobre o jogo de ontem, tudo que nós falamos, né? O não futebol. Eu fiquei triste, sabe Porque a pelo quê? questão do resultado, eu falar alguma coisa contrária é como se eu tirasse o mérito do Lanús, né? O Lanús teve o mérito. Então, mas sabe por que eu fico triste? Né? Assim, fora a questão da brincadeira, da zoeira que perdeu e tal, tudo mais, o time brasileiro hoje perder para um time argentino, eu fico puto. Por quê? A gente está passando por tanta coisa aí de racismo, de bobeira né? Alguns argentinos, não são todos, mas alguns idiotas que vêm aqui ficar praticando racismo contra o time brasileiro, que, porra, é quase uma maluquice você torcer para um time brasileiro perder para um argentino. Sim. Eu fico muito... Inclusive, eu acho que no jogo do Bahia teve um problema. Teve o torcedor do Luan Rodrigues preso. Então, assim, eu acho isso uma maluquice, entendeu? Mas, assim, não é aquela, não é a importância. Foi muito, para tu ver, no Fluminense era muito importante porque era uma revanche contra a LDU, para, né, exorcizar o fantasma lá de 2008, cacete a 4, o Fluminense ganhou, beleza, tal, acabou. No ano do Botafogo, porra, tá maluco, tem que dar importância pro Botafogo. Falou, cara, não quero essa porra. O Botafogo falou, não quero essa merda. E o Botafogo pegou o pior adversário, né? O Racing tava jogando muito. Porque o Racing ainda tava com os principais jogadores. O Racing tava voando. Após a Recopa, o Salas foi pro River, perdeu algumas peças. Aí agora não vale, porque o Flamengo perdeu. Porque se o Flamengo ganha, ia ser igual aquele ano. Ia ser igual aquele ano. Teve um ano aí que botaram até na lista a Copa Mickey que o Flamengo ganhou, pô. A Florida Cup. Sim. Mas foi 19. Então, o Flamengo aqui, ó, ganhou 70 títulos. O primeiro, Florida Cup. Pô, tá de sacanagem botar Florida Cup na relação de título. Nós ganhamos do Franco, da Alemanha. Vai pro inferno. Mas o Botafogo é campeão do mundo, então, porra. Que lá na época do Gerson, lá, o cacete A4, ia jogar lá, pega a reportagem aí, pô. O Botafogo foi jogar um torneio em Caracas aí que tinha o campeão da Champions, o campeão de não sei o que, o campeão de não sei o que, o Botafogo ganhou de todo mundo, time da Hungria, 2 times do Peru, mas... Aonde isso? Pega lá pra ver. Botafogo ganhou da Juventus, Botafogo ganhou de Barcelona. Pega a porra pra ver. Na mesma competição? Pega lá. Pegou os principais campeões. O campeão da Champions, o campeão de não sei o que o Botafogo... Não é sério, pô. Eu li a reportagem. O Botafogo não jogava. O Santos só ganhou 2 Libertadores quando o Santos não jogava, pô. O Santos ia fazer excursão. Dava mais dinheiro. Entendi. Aí resolveram. Não, vamos lá jogar pra ganhar essa porra, fazer que a gente não ganhou. Porra. Aí o Botafogo era convidado para jogar torneio, jogou 3 torneios, um deles tá lá, se eu não me engano era a Juventus, a campeã da Champions. O Botafogo ganhou. Se for por isso, compara a Florida Cup com o torneio de Caracas, o Flamengo ganhou de quem lá? Do time C do Frankfurt. O Botafogo ganhou do campeão da Champions da Juventus, pô. Não fode, aquela merda da Alemanha. Não fode, Alberto. Porra. Caralho, porra. Mas o Frankfurt estava na melhor condição agora. Foi a minha rola. Porra, mas não, assim... Mas em relação às Recopas, o Botafogo estava destroçado já por João técnico, porque a gente estava sem técnico. O Luiz Henrique já tinha ido embora. Não, tinha desmontado o time. O Gregório já tinha ido embora. Sem treinador. Com o Lucas Jalta de zagueiro, o Baixo estava machucado. Então, tipo assim, tava tudo ruim. E além de estar tudo péssimo, o dono do time falou que não tinha interesse nenhum. Então, porque os caras que estão jogando não estão se importando por aquilo. Entendeu? Assim, então, vamos ver a sequência disso, o que vai acontecer. Mas, cara, e fora que no Flamengo tudo, uma gota d'água vira um oceano, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Eu vou achar precipitado. Caso o Flamengo não ganhe do Fluminense numa possível final de Carioca, demitir o Felipe Luiz, para mim é burrice. Mesmo com as minhas ressalvas com o trabalho dele, para mim é burrice. Nesse momento é burrice. Eu acho que vai rolar a demissão se o Flamengo foi eliminado na primeira fase da Libertadores. Aí, eu lembrei de um detalhe importante, você falando isso com relação ao time argentino, eu lembrei de um detalhe com relação ao time do Lanús. Né? Não de hoje, que o título foi perdido ontem, mas durante a semana eu vim acompanhando pessoas que estavam pegando ali os últimos jogos do Lanús, né? E falando, como é possível? O Lanús toma gol em todas as rodadas do Campeonato Argentino. E o Flamengo conseguiu fazer 2 gols no Lanús de pênalti. Né?
Engraçado, né? O Vasco da Gama perdeu 4, 5 jogos em sequência, chegou na última rodada, se livrou por 3 pontos de diferença e chegou na final da Copa do Brasil. Sim. Será que esses mesmos torcedores não entendem que a postura de um time numa competição de mata-mata, uma competição de pontos corrida é diferente? É diferente. Mas aí quando acontece o resultado, o cara esquece. Não, que o Lanús toma gol de todo mundo. não, é maluco. Vai tomar do Flamengo. É isso aí que eu tô O Bayern de Munique é líder lá no campeonato alemão e Sempre. por ter um time ofensivo, toma gol quase toda rodada. E Sempre, aí? mas o Bayern de Munique é campeão do alemão nos últimos 15 gol 13, pô. Mas toma gol praticamente toda Em rodada. compensação faz 200, né? É o campeonato do Catar que a gente conversa muito. O ataque dos times são muito bons. Porra, aí tem um ataque que é Cristiano Ronaldo, como é aquele português lá que tá lá com ele agora? João Félix, cacete A4. Nós 3 na zaga, pô. Ué, vai fazer 300 gols na gente, pô. Os caras não investem em zagueiro, não investem em goleiro, só investem em atacante, pô. Não, ele tava chorando. Que os melhores jogadores vão para o Hilal. Os europeus estão tudo no time dele. Brozovic, João Félix, Coman. Aí tem o que não é europeu, né? Tem o Mané. Sim. Não. Mas o time beneficiado lá é o Hilal. Não, mas enfim. E aí, pra gente encerrar, porque tá com 1 hora de resenha, só pra falar, né? Madureira, terceira fase da Copa do Brasil. Vou ver qual é o adversário, não sei qual. Tu vê, tomou 3 do Flamengo, ganhou do ABC de Natal e tomou um sufoco do ABC de Natal, tá? E pré-assistência de Rodrigo Lindoso, né? Pré-assistência de Rodrigo Lindoso. Madureira. Eu tive a oportunidade nesse jogo e fugir dele. Porra, se tivesse me falado, eu tinha ido. Dia 11/3, Madureira e Águia de Marabá. Águia de Marabá, aqui. Dia 11/3, às 6 horas. Dá pra ir, ó. E aí, depois do jogo do Botafogo. Conselheiro Galvão? Pô. Aí dá um jogo bom da gente ver mesmo. 11/3. Quinta-feira. Então, Madureira, terceira fase da Copa do Brasil. É hoje? Hoje, Volta Redonda jogava hoje, não jogava? Não sei. Volta Redonda em Bangu? Não sei. Eu acho que era hoje esse jogo. Não sei. 1x0 Bangu. Hoje é que dia? 27. Não, foi hoje não. O primeiro jogo foi 1x0 Bangu e tá rolando agora. O segundo jogo tá 1x1. Bangu e Volta Redonda tá no intervalo. É hoje o jogo, né? Então, agora esse final de semana, né, tem já os jogos, né? Tem aí o Flamengo e Madureira, que é... Flamengo é segunda-feira, se não me engano. Segunda-feira, que Tem é pra... Boa Vista, inclusive Amanhã, que não vale a pena falar. Vale, porque Kadir e Arthur Isaac são melhores do que... Vale a pena falar também, né? Já que tem Fluminense e Vasco no domingo, vale falar também como a zaga do Vasco gosta de entregar gols, né, para a equipe adversária, né? A gente vamos elogiar o golaço do Neymar, mas que facilidade que a zaga do Vasco tem de entregar a bola, né? É impressionante. É o resquício ainda do modelo do Diniz, né? Vai demorar a mudar esse resquício ainda. Vai mudar. Vai demorar. O Fluminense passou por isso quando o Diniz saiu de lá. Vai demorar até adequar, enquadrar no modelo diferente de marcação, de linha, de tudo mais. Vai demorar, não vai ser rápido. Para finalizar, só para deixar uma dúvida aí para todo mundo. Não, tem que ter. Para você, Neymar tá ou não tá na Copa? Olha, se eu for pensar pelo lado comercial, eu posso acreditar que sim. Tem uma bet aí boa. Tem. Eu pensando hoje, a questão física dele hoje, eu não vejo estrutura física para ele enfrentar os times europeus. Mas pode ser. Falta muito ainda, eu acho. Assim. Eu acho que vai depender muito dele. Mas a gente já conversou isso em casa. Eu li, não sei se foi fake isso, não sei, não apurei de fato, né? Que ele cogita a aposentadoria no final da temporada. Eu li isso. Como é que você leva um jogador para a Copa do Mundo no meio da temporada que ele pretende se aposentar no final da temporada? É uma parada que distou um pouco. Então, eu li isso. Assim, eu sou eu tinha me aposentado com 20 anos, né? Tem ganho que ele já tinha ganho. Com o dinheiro dele eu já não tinha mais. Era o Ronaldinho Gaúcho. Mas igual aquele Ian Thorpe, né, cara? Os Ronaldinho Gaúcho. Parar e dane-se. Agora, a gente já conversou aqui em casa sobre isso. O Neymar, se ele tiver 50% fisicamente e ele aceitar ser banco, eu levaria ele para a Copa. Para quê?
Faltando 10 minutos do jogo, precisa ganhar. Bota o Neymar. Beleza. Só pra isso. Pô, Porque ele é diferente. Com certeza. Ele, 50% para jogar 10 minutos no ritmo acelerado, ele vai fazer diferença. Eu digo que ele é o último romântico, né? Eu brasileiro, levaria. né? Meu pai é muito puto. Meu pai ficou muito puto que o Neymar fez os gols contra o Vasco. Porra. Eu digo que ele é o último romântico do futebol brasileiro. Mas eu penso muito nessa questão física. Pelos embates. Porque eu acredito que a maneira que o Ancelotti vai tentar colocar a seleção brasileira para jogar, até por ele ter o Vinícius Júnior, por ele ter o Rodrigo, é um futebol que vai se espelhar muito naquele jogo do Real Madrid. Mas é por isso que eu acho que mas eu acho que é muito rápido. E o Neymar, no meio dessa brincadeira aí, eu acho que ele vai prender mais bola e por vai. Por isso que o Neymar é o reserva de luxo. Se ele aceitar, imagina você num jogo empate, quarta de final, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Se empatar, vai para os pênaltis, vai para a prorrogação, vai para os pênaltis. Você tira um cara e bota o Neymar para jogar. 50% da forma dele, 60%, para jogar 15 minutos voando. E se não fizer gol e empatar, vai para os pênaltis, o Neymar vai bater o pênalti ainda, cara. Sim, verdade. Então, assim, pensando nessa forma, cara, não. Aí você, pensando pela tua ideia, para levar o Richarlison, é melhor levar o Neymar. Aí o Neymar 50% num jogo contra qualquer seleção, Vinícius Júnior, Neymar e Rodrigo. Vamos supor, esse trio no ataque, ali faltam 10 minutos contra uma Alemanha. Eu acho que vão marcar quem? Me perdoa. Vão marcar quem? Porra, o Vinícius Júnior, cara, é bom jogador, tudo mais e tal. Só que ele é jogador de bola rolando, de velocidade. Ele precisa. Se você fizer uma marcação, o Arnold, quando marca ele quase não joga. Quando o Arnold não era do Real Madrid, né? Ele não jogava, porra. Por quê? Não dava espaço para ele, precisa de espaço para correr. Ele com a bola, ele não faz o que o Ronaldinho Gaúcho faz. Ele não faz o que o Denilson faz, de pegar a bola, pisar na bola, chamar o cara de driblar e sair jogando. O Neymar faz, pô. O Rodrigo também não faz. O Rodrigo não faz o que o Vinícius Júnior faz, né? De bola na velocidade. O Rodrigo tem que estar com a bola. O Neymar faz os dois, pô. Você junta os dois, dá o Neymar. O Neymar joga na corrida, joga com a bola no pé, finaliza muito melhor do que os dois. Então, assim, quem você acha que num jogo de Copa vão marcar? Sim. E assim, eu tô dizendo, né, eles numa condição física equivalente. Vou nem dizer assim, o Neymar numa condição física não vai acontecer. Mas é o Neymar entrando no jogo aos 80 do segundo tempo, junto com o Vinícius Júnior jogando junto. Não marca o Neymar, porra. Porque o Neymar, se pegar uma bola na meia-lua sozinho, a possibilidade dele fazer gol é muito maior do que o Vinícius Júnior. Muito maior. E a gente vê isso nos jogos do Real Madrid. Ele faz gol, tudo mais, mas ele perde gol pra cacete também. Pô. Então, eu acho que o Neymar, depende dele, tem espaço para ele, porque tem jogadores que não deveriam ir e vão, mas eu não sou o treinador. Eu não apostaria no Neymar na Copa porque o Ancelotti eu acho que não vai levar. Só se o Neymar, irmão, literalmente. Mas o meu pensamento é esse. Eu acho que ele não vai se enquadrar no Ancelotti, não vai levar. Eu acho que ele não vai, porque o Ancelotti não vai levar. Mas assim, o Neymar, 50%. É o que você do contra aqui, eu acho que ele tá na Copa. Se ele continuar do jeito que ele tá hoje, se ele não se machucar, eu acho que ele vai. Que o que trava o Neymar na Copa é essa questão de, tipo assim, ele vai. Se ele for pra Copa, dizendo assim, cara, beleza, eu vou fazer parte do grupo e quando for necessário é pra jogar. Se ele não, eu quero ser o 10 e tem que jogar, aí eu acho. Esse que é o problema pra mim. O ego do cara é muito alto. Pra mim o problema é esse. Ele não vai aceitar a última Copa dele de ser reserva. Sim. Imagina, ele vai ser o 10 da seleção, independente se for titular ou reserva, mas o 10 reserva. Ele não vai aceitar. Sim. Esse que é o ponto pra mim. O grande problema é esse. Eu acho que ele vai. Eu acho muito que ele vai. Mas ele tem que estar inteiro. Ele não se machucar até lá, porque agora, fevereiro já, março, se machucar, ele não Já volta era. a tempo, esquece. Já era. Aí eu até acho que ele realmente se aposenta. Ele vai jogar. Eu acho que vai jogar com o Messi, vai jogar Kings League com o Kelvin, vai fazer qualquer coisa. Eu também acho que ele, Mas se ele se machucar, ele não volta. Se ele não for pra Copa, ele se aposenta esse ano. Eu tenho certeza disso. Ele não tá nem aí. Eu não sei se ele se aposenta, não. Eu acho que ele vai cair numa dessa daí, de lá pra MLS, jogar com o Messi pelo menos uma temporada. Vai jogar lá com os caras. Vai pro Catar lá, jogar com o Cristiano Ronaldo, vai fazer alguma coisa assim. Pelo menos um ano ele vai fazer. Podia vir algum maluco que queira juntar Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, sabe? Não, mas o Beckham vai fazer isso. Vai levar o Cristiano Ronaldo lá pro Estados Unidos, né? Só que ele não, parece que não vai. Mas é isso. Então, galera, foi, né? Fechou? Fechamos, né? 1h e pouquinho de bate-papo. Galera, obrigado aí pelo... Vocês ainda vão ver o vídeo que eu vou editar ainda, né? Mas já agradeço
por acompanhar a gente. De novo, né? Dá o like, se inscreve. A gente precisa muito do compartilhamento de vocês. A gente está com 153 inscritos, né? Pô, 2 semanas, né? A gente aprendendo a fazer o negócio. Isso. 153 inscritos, está bem bacana. Já teve short nosso aí batendo 4.000 visualizações. Então, pô, obrigado aí por quem está apoiando, seguindo a gente aí, compartilhando. Mas dá mais uma força. Ver se a gente consegue aí fechar março. Pelo menos tentar dobrar esses seguidores aí, chegar aí nos 300 seguidores. Aí, ó, 160 agora. Full time, né? Real time. 160 seguidores. Se no final de março a gente tiver aí com 300 seguidores, vai ser bem bacana. Vai ajudar a gente. E também segue a gente no Instagram. Segue a gente no TikTok. Porque também essas são as redes aí que vão dar um pouquinho de visibilidade para a gente maior também, com parceiros, patrocinadores possíveis, enfim. Tá? O link tá na descrição do YouTube, tanto do TikTok quanto do Instagram, é só entrar lá. Só entrar lá e clicar. E nas todas as redes, @sofutebol_oficial. Né? Me segue lá também no Instagram, Osmarelias, @Osmarelias84. Vinícius Lima, _Lima 7. Alberto Ribeiro, 1982. Acabou de criar também. Então dá uma força pro Beto lá também para aumentar os seguidores dele lá. E é isso aí, galera. Valeu. Até mais. Obrigado. Valeu. Aí, boa noite aí para todo mundo. Se Deus quiser, até semana que vem. Excelente final de semana. Beijos e abraços.